Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre gestão situacional, olha que nome complexo, sobre o Centro de Operações Rio. Estamos aqui com Alexandre Kaderman, que é o cara da inovação do Centro de Operações. Vem com a gente. Alexandre, nos conhecemos aí já há algum tempo, né? Já tive lá contigo desde aquele primeiro momento que você montou toda aquela estrutura do Centro de Operações Rio. Muita coisa eu acredito que tenha evoluído. Você é um cara extremamente instigado por inovação. Eu quero, Alexandre, dar uma visibilidade de como que isso muda a gestão de uma cidade, como é que fornece ferramentas para o gestor público, seja municipal, seja estadual, até mesmo federal, para tomada de decisão. Sem informação é muito difícil você tomar decisão. E hoje a gente está passando esse problema do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona um centro de operações, quais são as evoluções e como que isso pode ajudar não só agora, o conjunto de informações, ajudar agora no momento de recuperação da cidade, né, com dados históricos de repente, mas também na mitigação. A gente precisa subir um degrau. O Rio Grande do Sul sofreu, nós sofremos com o Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai ficar melhor preparado? Com um centro de operações que funcione bem? Então, Ricardo, primeiro solidarizar aí com o pessoal do Sul, né? Acho que é um momento que estão passando, um momento de um evento extremo que ninguém gostaria que passasse, mas que o mundo inteiro está passando, né? E a gente tem procurado estudar muito essas mudanças climáticas que fazem com que isso aconteça. O Rio Grande do Sul, em 1941, quando teve aquela enchente, também foi um período do El Niño, então não é uma coincidência, e é importante dizer que existem estudos até de universidades dentro do Sul que já faziam algum prognóstico dos problemas que poderiam acontecer na capital Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então é importante essa aproximação, né, de se ver os estudos que já existem com as universidades, mas é importante que a gente entenda o que a gente está falando, né? O Centro de Operações, no Rio de Janeiro, ele acontece a partir também de um momento de um evento extremo, em que em 5 de abril de 2010, a cidade tem uma chuva intensa, com grande quantidade de chuva, e a gente tem um desastre grande em que houve 68 mortes naquele período, no Rio de Janeiro, e mais 200 e poucas mortes em Niterói, no Morro do Bumba, logo em seguida. E são eventos que acontecem quando ela vem com grande intensidade e duradoura, né? Que é o caso que aconteceu no Sul. Que aí gera um volume muito alto. Você tem, e você não tem o tempo de secar. Ela continua e ela vai aumentando aquele volume. Então isso é importante, e em 2010 a gente monta o Centro de Operações para monitorar todas as ocorrências intempéries que poderiam acontecer na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito o Eduardo Paz, na época, pensou nesse centro de operações como um local, um equipamento que pudesse 24 horas estar olhando para a cidade. E eu acho que esse é o grande ponto que fez com que o Rio de Janeiro ele pudesse, depois desses 14 anos, crescer em maturidade em toda a parte de planejamento, de planos, de protocolos,
que eu acho que é uma das coisas que os governos federal, estadual e municipal têm que começar a se preocupar. A gente vê que quase nenhum município tem um plano municipal de redução de risco, que é uma coisa que tem que acontecer. Todos os municípios deveriam ter um plano municipal de redução de risco e que pudesse esse plano municipal definir os riscos de uma cidade e estratégias para médio e longo prazo de problemas que possam acontecer na cidade. Então, você está falando dessa questão do monitoramento, né, Alexandre? Como que você sabe uma cidade, uma empresa, um condomínio, você precisa de dados históricos. Também não é um centro de operações que você monte e no dia seguinte eu tenho todo o caminho da solução dos problemas dessa cidade. Hoje você já com 14 anos de centro de operações consegue analisar informações e saber como é que é a tendência. Eu me lembro lá atrás você dizendo, não, daqui a gente monitora, tem essas câmeras e aquele video wall giga mega que tem lá, e o policial já recebe, na época era aquele radinho, ele recebe a informação de uma questão de segurança, de um fato que possa ter acontecido, e os outros conseguem interagir no entorno, resolvendo aquele problema rápido. Então tem essa ação, mas tem a análise também da incidência daquele fato estar acontecendo com uma determinada frequência. O histórico te leva a soluções que venham trazer uma efetividade melhor na gestão da cidade. Eu acho assim, a gente tem 3 etapas nesse processo de monitoramento de cidades. Primeiro, é você ter uma gestão de risco. Então, e essa chuva que aconteceu, e esse desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não é novidade. Já aconteceu uma vez em 1941. Então, se você botar na matriz de risco, ela não é uma coisa que é impossível de acontecer. Acho que isso é uma das coisas que precisam ter. Você ter planos que sejam desenvolvidos, e eu estou falando dessa parte de plano municipal de redução de risco, que é igual um plano diretor urbanístico. Quando você aprova um plano diretor urbanístico, você está moldando sua cidade, como é que ela vai crescer. Se você molda uma cidade num plano diretor urbanístico e não molda ela para a redução de risco, você vai começar a montar sua cidade e gerar riscos para a cidade que podem ser deslizamento, alagamento, enxurrada. Então, esse plano todo município deveria ter. Isso é um plano que deveria ser igual o plano diretor de urbanismo. Ser aprovado pela Câmara, ser aprovado pela própria sociedade em audiência pública. E a partir disso, que é isso que é importante, a partir do momento que você tem esses planos preparados, planos de contingência, planos de municipal de redução de risco, aí sim você começa a colocar tecnologia em cima desses planos. Por quê? Porque você vai ter estruturado toda a documentação, toda essa informação que você falou, você começa a ter esse levantamento, juntar esse levantamento e colocar tecnologia para que ela possa gerar mais rápido o processamento de entender aquele comportamento. Então, você começa a colocar pluviômetros, você começa a ter meteorologistas, hidrólogos, geólogos dentro da prefeitura que vão te gerar dados, e isso tudo faz com que você tenha informação, dados, para chegar no futuro distante com inteligência artificial, entendendo o comportamento de desastres como esses que aconteceram. Você falou de inteligência artificial, que é um elemento que entra agora no nosso cenário dos negócios, né, Alexandre? Mas antes dela, você já operava com inteligência. Então, os dados são fundamentais. Novamente,
ratificando para que você tenha análises e consiga estruturar os processos, até mesmo para saber se aquele DIC está ou não cedendo. Então, isso é importantíssimo, porque para eu chegar lá, como eu falei, lá no futuro com inteligência artificial, você tem que ter histórico. E é isso que é importante, você já começar a ter dados, você começar a botar IoT, você começar a botar sensores, câmeras, tudo isso faz com que você consiga ter um histórico para fazer uma aprendizagem de inteligência. Então, assim, a gente precisa ter um plano nacional de emergência, de urgência de emergência para essas catástrofes. Não dá mais para a gente, a partir de cada ano que a gente tem uma catástrofe, se mobilizar para aquele período. A gente tem que ter um plano nacional para isso. E aí isso envolve planos de contingência, que as defesas civis também fazem, mas as defesas civis não são estruturadas nos municípios e não são dadas a devida importância dos municípios para as defesas civis municipais. Que elas são fundamentais para elas terem estrutura para ela estar próxima das comunidades. Alexandre, você sabe que eu gosto muito dos exemplos e o Centro de Operações aqui é um exemplo. Será que não seria interessante nós fomentarmos uma visita de uma equipe de engenharia do Rio Grande do Sul? Eu faço parte de um grupo que está conectado ao CREA do Rio Grande do Sul, para visitar o centro de operação e entender como que ele pode ser replicado. Eu não sei o que existe lá hoje, mas como que a gente vê as ações muito pelo resultado, né? E aqui no Rio de Janeiro, o resultado tem sido muito bom com a gestão dessa informação. Será que não é uma coisa que a gente pode... Eu acho assim, Ricardo, acho que uma coisa importante, acho que é super válido, isso a gente já recebe várias prefeituras, várias cidades do mundo inteiro. Acho que é uma conversa muito importante essa troca de informação. O Rio de Janeiro hoje, a semana que vem provavelmente o prefeito junto com o chefe executivo do Centro de Operações, o Marcos Belchior, estão lançando pela BNT uma recomendação de práticas, né, boas práticas dentro da BNT. Olha que bacana isso. Para dar essa visibilidade para os municípios. Mas o conhecimento de vir aqui é super importante, que tem uma comissão. Lá já existe em Porto Alegre um centro de operações que, quando ele foi montado, teve muita interação com a gente. Eu mesmo, pessoalmente, estive lá e conversei muito com o pessoal de lá. Mas eu acho que a gente tem que usar ainda muita tecnologia e muitas startups, que eu acho que talvez a Câmara, a Associação Comercial aqui, ela tem esse fomento e existe muitos startups no Rio de Janeiro surgindo, até porque também o Rio de Janeiro é um lugar em que a gente tem eventos extremos, de trabalhar em cima desses desafios urbanos. E acho que esse pessoal, em Porto Alegre existe esse centro de operações, mas eu acredito muito que numa catástrofe dessa precisa muito mais. Precisa não só o Porto Alegre, mas todos os municípios e o governo federal trabalhar isso. Além disso, eu acho que precisa fomentar, a gente precisa ter um plano de emergência, precisa ter verba orçamentária para a emergência. Não dá mais para, na hora da emergência, que se arruma o dinheiro. Para prevenção, entendeu? Será que, fazendo aqui uma reflexão, né, e a gente está aqui aberto, numa abertura de mente com relação
como que a gente vai colaborar para que nós possamos subir de patamar. Será que a indústria do petróleo, fala-se muito no impacto do petróleo nessa questão ambiental? Será que a indústria do petróleo, será que não seria mais interessante um investimento, vamos chamar vigoroso, da indústria do petróleo para essa questão de monitoramento e de gestão das cidades, no lugar de redução, horas aqui, horas acolá, redução do custo da gasolina na bomba? É muito importante que tenha a redução do custo da gasolina na bomba, mas é fundamental para a preservação das vidas e fundamental para a evolução da nossa economia, muito mais que esses fatos não aconteçam. A quantidade de dinheiro que vai se gastar agora no Rio Grande do Sul, e não é o pessoal do Rio Grande do Sul, sofrido do jeito que está, que vai gastar necessariamente, serão contribuidores também, contribuintes desse gasto, que é importante. Mas o Rio de Janeiro, Manaus, todas as unidades da federação, através do governo federal, estarão contribuindo com essa reconstrução. Quanto custa isso? Eu acho isso importantíssimo, Ricardo. A sociedade tem que entender que a gente precisa ter uma cultura de prevenção. A gente, quando fala de meio ambiente, quando fala de todos esses problemas climáticos, cada vez mais isso vem acontecendo. Cada vez mais o calor vem aumentando a temperatura, vem aumentando o nível de calor. Cada vez mais a gente tem mais frio, cada vez mais a gente tem mais chuva, e às vezes a chuva não é mais no final de março, como era a música. Águas de Março, fechando o verão. Hoje a gente tem chuva em abril, em maio. Então, é fundamental que você trabalhe essa cultura de prevenção. E a gente falar em cultura de prevenção, eu estou falando exatamente de criar planos, criar protocolos, ter tecnologias, ter informação, ter dados e começar a gerenciar isso, entender comportamento. Porque isso tudo é comportamental. Todo o meio ambiente é comportamental. E a gente tem que entender isso. Então, isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer isso, essa cultura de prevenção. Você sabe que para falar dessa questão da sustentabilidade, da inovação e de como um centro de operações desse efetivamente funciona em favor da população, a gente está aqui com o Robson Santos, que é o vice-presidente do Conselho de Comunidades aqui da Associação Comercial. O Robson hoje está em Sergipe numa missão, ele tem passado esse mês em Sergipe numa missão. Mas, Robson, como é que você vê toda essa questão de monitoramento, toda essa questão, o que mudou na favela, você passar a ter informações em tempo real do Centro de Operações Rio? O que mudou? Como é que isso funciona para você? Como é que é na prática para quem lá está? Olha, Ricardo, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí pela participação com você. Grande abraço, Kaderman. Prazer também, satisfação enorme estar com você aqui nessa mesa. Eu queria compartilhar, na verdade, um case super interessante do Centro de Operações, né, que trata-se da entrada de inovação aberta do COR, que é o Desafio COR, onde eu tive a honra de ter participado da equipe do Desafio COR Game Jam. E o Kaderman falou sobre a cultura da prevenção, né? Foi exatamente sobre isso que a gente tratou no Desafio Game Jam, que era a participação de jovens de comunidades nesse desafio, onde eles iam propor, né, jogos que pudessem ajudar a educar a população carioca para essa cultura de prevenção, né? Então isso integrou bastante, trouxe aí as comunidades, foi uma parceria muito bacana que foi feita com a Secretaria de Ciência, né, Tecnologia do município, utilizando as naves do conhecimento que ficam em comunidades. O Complexo dos Favelas do Alemão
é uma dessas comunidades, e ver aquela molecada pensando, né, em prever, em prevenir esses desastres, né, que muitas vezes acontecem em comunidades, como o deslizamento, e algumas até que são mais planas, as enchentes, né, e toda a questão de como tratar o lixo, e como tudo isso, essa questão comportamental que o Cademan falou, que quando se fala de ambiente, né, do ambiental é comportamento humano, então isso se reflete muito em como as comunidades vivem e convivem com esse ambiente, com esse ecossistema. Então, assim, é um reflexo do que a gente vê na sociedade, né? A comunidade, ela repete, né? Ela espelha o que a sociedade faz com o seu lixo e com toda essa tratativa sobre a natureza, né? Que é não, não ter uma prevenção, não ter um plano de mitigação de risco, né? A gente só pensa quando acontece, só começa a correr quando o desastre já está acontecendo e vidas estão sendo perdidas. Então, assim, é um trabalho brilhante aí do COR, essa é uma iniciativa assim, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Falo para todo mundo que eu estive lá e como foi, e falei para o Ricardo, cara, o Centro de Operações é a referência nacional do Brasil em Smart Cities e precisa entrar no programa, precisa falar com o Carioca, precisa mostrar ao empresariado como que a gente é competente nisso. O Rio de Janeiro tem muita tecnologia para compartilhar com os outros estados e vem fazendo isso, né? Então, dar visibilidade a isso também faz parte da nossa missão como construção de pauta positiva para o nosso Rio de Janeiro. Você sabe, Alexandre, o resultado é que mostra como que aquela ação foi positiva. E uma das coisas que a gente vem discutindo aí de uma forma geral, nos diversos podcasts que nós estamos fazendo por conta desse momento, é cultura. É cultura. Como é que você fala para o senhorzinho lá daquela determinada... Eu vi o governador dizendo, não, mas nós demos o alerta. Será que é isso que resolve? O senhorzinho fala assim, eu não tenho dinheiro para o ônibus, que eu acabei de comprar uma mortadela e não tenho dinheiro para o ônibus. Eu vou sair como? Porque se eu sair daqui, eu sei que 3 casas aqui para cima tem um garoto que é muito espertinho e ele vai chegar aqui e vai levar o meu 3 em 1. Vai levar o meu som e eu vou perder. Porque a porta não está fechando. Eu fico imaginando a mente da pessoa. A certeza da capacitação, do conjunto de informações que o prefeito tem, a confiança na voz do prefeito, quando ele fala, gente, haverá uma chuva forte, está apontando, o COR já me avisou, eu tive analisando e eu vou dar ponto facultativo e recomendo que as pessoas não saiam. Eu não sei qual foi o resultado em números do que você visualizou. O que eu visualizei é que a rua ficou vazia. As pessoas não saíram. Por que eles não saíram? Porque o prefeito falou ou pela certeza da informação, da segurança que o prefeito tinha em passar essa informação? Eu acho que é cultura. Então, Oi, Robson, bom te rever. Realmente foi um prazer. A gente começou a elaborar o desafio lá de jogos, né, com as comunidades, e o Robson foi um grande lutador nisso, um guerreiro. E a gente até aproveitando, a gente está fazendo o 7º desafio, Robson, que a gente vai fazer um desafio de jogos. Agora deve ser lançado agora no começo de junho, o edital. E a ideia é ter empresas de jogos, a própria sociedade fazendo jogos para prevenção, e juntando com aquele trabalho que a gente fez do desafio e trazer o pessoal das comunidades das naves do conhecimento para fazer parte dos grupos desses sênior, né, desenvolvedores sêniores de jogos. Então, trazer também eles para aprender e estar dentro dos grupos. Então, esse desafio é exatamente para prevenção. É mais cultura mesmo. Eu acho que, Ricardo, não é uma coisa que acontece. São vários fatores que te levam ao sucesso ou ao fracasso. E acho que você, quando você tem um prefeito
que ele é líder, ele vai para a imprensa, ele vai para o Twitter, ele vai para as redes sociais, quer dizer, agora o X, mas ele vai para as redes sociais e dá um recado, isso deve ser algo que deve ser seguido, porque essa é a liderança que se espera de alguém que está como gestor e que foi eleito para isso. Então, é essas horas que a gente entende quem realmente deve estar naquela posição ou não, porque as pessoas seguem muito o seu gestor, e isso aconteceu. Então, quando você vê o prefeito indo para lá e você vê tudo vazio, é porque ele é líder. Ele dá esse recado e as pessoas confiam de que aquilo ali é uma verdade. É uma verdade. É isso que eu quero dizer. Ele construiu uma estrutura que comunicou e gerou segurança. Então agora, quando você ouve, quando a sirene toca, eu não sei qual é o resultado. A mim, olhando do asfalto, a coisa funciona. Não sei, Robson, qual é a sua impressão, não sei qual é o resultado efetivo que tem das pessoas se deslocarem, que é uma coisa complexa. Acho que ainda precisamos estruturar, precisaria ter 15 ônibus, 20 ônibus lá embaixo para dizer, olha, se desloca, o ônibus está aqui, está levando vocês para uma condição parecido com o que acontece num prédio. Ô, Ricardo, o problema assim, é você fazer com que as pessoas tenham uma cultura de prevenção. Ela demora muitos anos. E aí você precisa ter um equipamento confiável em que as pessoas, uma instituição que as pessoas confiem, para que você, a partir dessa instituição, você crie a própria cultura de prevenção. Eu acho que o Rio está construindo isso. O Centro de Operações já tem 13 anos, mas a gente isso é toda uma construção, não é? A gente já entende que ainda não está perfeito, porque você tem que ter toda a população entendendo isso, mas você já tem uma instituição bem com confiança da sociedade. Exato. A sociedade sabe, a imprensa já sabe, a população já entende que é uma instituição que ela pode ter confiança, e o prefeito fala em nome dessa instituição. Então, eu acho que é isso que cada município tem que ter, cada prefeito tem que ter isso. Então você acha que é importante que cada município tenha a sua instalação de monitoramento, de gestão situacional, por maior ou menor que seja o município, ele precisa ter uma gestão sua e compartilhar com uma gestão principal? Existe essa comunicação? Eu acho assim, Ricardo, porque tem casos e casos, tem municípios que são pequenos. Talvez você possa ter consórcios por área institucionalizada, se a pessoa não quer fazer aquele centro de operações no local. Mas você precisa ter instituições... Os dados daquela localidade. Mas você pode fazer até por área. Mas você tem que ter instituições confiáveis. Instituições que a pessoa olhe e fale, cara, se ele falou isso, isso vai acontecer. É isso que o americano entende e isso que vários lugares onde tem desastre acontece. Se você vai para Israel e toca a sirene, que o governo israelense toca a sirene, as pessoas não pensam. Elas já sabem o que tem que fazer. E por quê? Porque ela confia que o governo já está dizendo uma informação certa. E é isso que a gente precisa ter. E o que a gente tem trazido dentro do Centro de Operações é exatamente isso. Tentar fazer com que cada vez mais o Centro de Operações seja confiável para toda a população e que o que for dito ali é uma coisa que tem que ser seguida por uma cultura de prevenção. Não é uma coisa imediata, curto, médio prazo. Por isso que eu e Robson começamos a pensar na nova geração, que é a geração de adolescentes e de crianças que estão começando a crescer. Para quê? Para que a próxima geração ela possa já ter essa conscientização e com a instituição já firmada, isso possa ser mais... E o espaço é curto, né? Mas é uma questão de uma política de Estado. O espaço é curto porque se você conversa com uma criança que está na 5ª série, assim como a minha filha Manuela, com 10 anos, em 5 anos ele virou adolescente e já se acha o dono do mundo. Mas ele vai se achar o dono do mundo consciente do que precisa fazer e influenciar
outros nessa história. São 5 anos, não é não, Robson? São 5 anos que a criança vai se tornar um ativo, ou se é um de 15, virou 20. Já está na pista, está trabalhando. E vivemos numa era, né, que a fake news ela dominou as redes sociais e essas crianças elas já consomem redes sociais, né? Não deveriam, mas acabam, a grande sua maioria consome. Então, quando você traz o centro de operações, quando há essa vontade, a necessidade de atração desse público, né, para conhecer que existe uma estrutura tão bem organizada que ela tem parceria com a NASA, assim, isso encanta as crianças. Como assim, uma estrutura, parceria com a NASA, que legal! E eu vi muito isso quando a gente estava conversando com jovens dentro das naves do conhecimento, e eles falam, quando a gente apresentava a proposta do desafio e dizia o que era o COLIS, eles imaginavam que era Houston, né? Nossa, caramba, é aquela igual Alô, Houston! Filme, exatamente. E isso é muito legal, porque a gente tem que criar atrativos para que essa juventude ela tenha interesse sobre tudo aquilo que realmente vai além dessa polarização aí de épocas de fake news e tudo que atrapalha aí as informações que são relevantes e necessárias, que salvam vidas, né? Então, acho que o CORE é bem sucedido nisso, né? Existe aí um trabalho sério, um trabalho de comunicação muito bem feito, e a credibilidade vem justamente pelo acerto e por tudo aquilo que ele tem oferecido e todas as parcerias que tem feito, as startups e toda a inteligência coletiva que eles trazem para dentro da instituição, né? Ô, Ricardo, eu acho que isso que o Robson falou é super importante. Fake news. A gente está numa era em que a informação ela é fundamental. E isso pode desviar a atenção para outros vários assim, uma outra coisa que eu vejo muito lá no Sul, que eu acho que é importante, é você ver várias pessoas querendo doar, vários QR Codes aparecendo de doação. Você tem que ter um plano nacional de doação. Você tem que ter um plano com QR Code centralizado, único, com blockchain ou com alguma coisa certificada, dizendo que aquilo vai chegar e você poder acompanhar aquilo chegando. Como é que você vai doar se você não sabe aonde chegou? Hoje você vai no Mercado Livre, você compra uma coisa e você vê aquela encomenda chegando lá. Então, precisa se pensar nisso também, um plano de doação. Precisa se pensar em plano de resgate de animais. Quantos animais estão ali com problema? Perecendo. Não existe um plano de resgate de animais, agora que foram ver que animais também se afogam. Então, e muitas pessoas não queriam sair por causa dos animais. Então, assim... É verdade, fala como é que vai deixar aqui o meu gatinho, o meu cachorrinho. Então, eu acho que isso são coisas que tem que ser pensadas, porque os eventos vão acontecer, e cada vez mais, e a gente não sabe aonde. Você sabe que essa questão toda da confiabilidade é de extrema relevância e precisamos construir isso no Brasil. Precisamos ter alguma centralização dessa história toda. E é lógico, a primeira coisa que me passa em mente, quero ouvir a sua opinião, Alexandre, porque você é um especialista nisso, é essa verticalização, a comunicação dos municípios com os governos estaduais, independente a comunicação, ao mesmo tempo que conversa com o governo estadual, conversa com o governo federal. E os governos estaduais também conversando com os governos com o governo federal. Se isso não acontece, a gente está perdendo muito, deixando muito dinheiro na mesa, e é só ver, acompanhar, para a gente ver a quantidade de dinheiro que vai acontecer agora com a reconstrução do Rio Grande do Sul, que precisa ser reconstruído. Com certeza. E assim, essa reconstrução, ela pode levar até 20 anos. Por quê? Porque você tem problemas de indústria, você tem gente que perdeu o emprego, porque a pessoa vai ficar aí 1 ano para recuperar uma fábrica, ela não vai ficar mantendo essas pessoas. Como é que é o plano de emprego para lá? Não adianta também só dar salário, família. Você tem que dar empregabilidade, o cara vai ter que se empregar. Então, isso é uma reconstrução que ela vai muito além só da chuva e dos eventos extremos. Você tem todo um desabastecimento, você tem toda uma rede agrícola que está
completamente destruído, uma safra que pode ter acabado. Então, tem que se repensar, porque, assim, se a gente for pensar, essa catástrofe, ela foi muito mais uma catástrofe econômica e de grande escalabilidade, né, de grande complexa, muito maior do que a de Friburgo, a de Petrópolis. Mas o número de mortos em Petrópolis foi muito maior. A gente teve uma catástrofe humana muito maior em Petrópolis, em termos de óbitos, do que a do Rio Grande do Sul. Se você for hoje em Petrópolis, o que foi reconstruído? Como é que está isso? Essa é uma questão. O que foi feito? O que a população, Alexandre, deve olhar, e quero ouvir também da tua experiência, evidentemente, essa questão de casos específicos que o COR tenha ajudado, mas a população tem que observar. Foi posto dinheiro em Petrópolis. O que foi feito? Foi desassoreado o rio? Não, então, eu acho... O que aconteceu? Houve contenção das encostas? Existem algumas contenções. O que eu acho é que se você não tem um plano de redução de risco, você não tem hidrólogo, você não tem geólogo na tua cidade e está monitorando o tempo todo, você vai fazer uma contenção num morro, numa montanha, e na próxima vez vai desabar outra. E aí você vai estar sempre fazendo o cuidado, porque desabou, aí o cara vai lá, faz a contenção naquela encosta, beleza, ali não vai cair mais, mas a outra vai cair. Ali está tendo um crescimento urbano, ali está aumentando verticalmente todas as casas, as suas moradias. Alexandre, a gente vive um problema do poder paralelo nas cidades e não é um caso exclusivo do Rio de Janeiro. É lógico, nós somos um pouco espelho da nossa sociedade, então uma caixa de ressonância do Brasil, tudo o que acontece aqui, ele tem uma proporção bem maior. Eu não estou dizendo que não aconteça, acontece, é grave e não deve acontecer, mas isso acontece no Brasil inteiro. Como que o COR pode ajudar de alguma forma? Como é que o conjunto de informações, o monitoramento, eu não sei, como é que poderia somar? Como é que soma para a segurança, por exemplo? Eu acho assim, eu acho que a gente, em termos de problemas de desastres naturais, eu acho que o COR tem aí 13, 14 anos de maturidade, construiu vários planos. Todo ano a gente tem um plano verão em que a gente coloca tudo que está sendo feito e tudo que tem de risco. Então, como eu falei, esses planos planos municipais de redução de risco, eles são fundamentais para que cada município tenha isso entendido, não entrar um governo e não saber o que está acontecendo e vai olhar, isso tem que estar escrito, isso tem que estar cadastrado e trabalhar em cima disso. Então precisa ter, Alexandre, talvez, deixa eu aqui dar uma sugestão, precisa ter uma legislação que diga algumas atividades da prefeitura não podem ser cargo político. Você, por acaso, e o próprio Belchior são pessoas muito bem capacitadas para estarem na posição que estão. Mas deve ser preservada essa estrutura técnica, mesmo na mudança de um prefeito, porque, eventualmente, vai mudar de partido, um gosta do outro ou não gosta do outro e fala, não, então eu vou tirar tudo. Não, peraí, isso é uma questão de sobrevivência do nosso cidadão. Então, com certeza, e você tem muito isso nas defesas civis. Acho que as defesas civis precisam ser valorizadas. Blindadas. E acho que dentro do plano municipal pode até ter isso também. Quer dizer, preservar os técnicos e ter mais concurso para especialistas da cidade. Tem que ter gente que entenda da cidade, que saiba onde é uma nascente do rio e quanto vai chover naquela nascente e quanto aquilo vai virar enxurrada e vai levar todas as casas. Você precisa desses técnicos, você precisa ter concurso o tempo todo para isso. Você tem concurso de saúde, mas saúde é a ponta.
É óbvio que tem que ter concurso para médico, para saúde, mas você não tem concurso para defesa civil, você não renova a sua defesa civil, você vê a cidade com 2 pessoas para defesa civil. Então, assim, a gente precisa valorizar as defesas civis, ter recurso para as defesas civis, ter planos para eles poderem seguir isso e não ter descontinuidade do trabalho. Jogar fora o conhecimento adquirido. Você tem defesas civis que fazem trabalho de educação. Entra um novo, a administração fala, não vou fazer mais isso. Isso é descontinuidade. Isso você acaba com um projeto que era para ter 20 anos e com 4, 5 anos acabou. Alexandre, então, você sabe uma coisa interessante? Porto Alegre está na cota 2. A grande maioria daquela região toda de Porto Alegre, quer dizer, 2 metros acima do lago, acima do mar. Então, a chance de problemas como aconteceu são gigantescas. Como é que você imagina que uma gestão situacional numa cidade? Fala um pouquinho o que é uma gestão situacional. Como é que isso pode mudar? Já indo aqui para as nossas considerações finais, quais são os elementos que são capturados, as informações que chegam, e se tem dados meteorológicos também que chegam, os inputs que chegam, e você já começa a compartilhar ali com o Waze, com informações do X, informações de Instagram. Não sei se tem essa comunicação, mas eu me lembro que você tinha com o Waze, com o X, que de repente você fala, a turma está se movimentando daqui para cá. Quer dizer, você não pega individualizado, mas em blocos. Opa, tem uma movimentação muito grande. No final do dia, essa turma vai ter que voltar. Então você já toma ações nesse sentido. Assim, a gente está olhando para Porto Alegre, para o sul. A gente tem do lado ali Florianópolis, que o Vale do Itajaí tem grandes enchentes. Aconteceu, acho que agora também. Você tem Recife, você tem aqui a própria Ilha do Governador, é um lugar que tem grande risco. Você tem risco de o aeroporto Galeão ter uma subida de aumento de elevação do mar e também estar sem funcionar. Então, você tem que ter esses planos, você tem que olhar isso. E aí, assim, quando a gente fez a Olimpíada, vieram os consultores de projetos olímpicos e eles falaram, desculpa que a Alexa entrou aqui, e eles falaram o seguinte, para você ter sucesso, você precisa planejar e treinar. Planejar e treinar. Se você não tem planejamento, você não consegue treinar. Então, você tem que ter esses levantamentos, você tem que saber o que vai acontecer, planejar isso e fazer treinamento, simulação. O que a gente faz dentro do centro de operações é muito isso. A gente tem feito muita simulação. A gente já fez várias simulações com o aeroporto Galeão, com o aeroporto ótimo. Santos Dumont. A Defesa Civil do Rio, do município do Rio, toda semana ela faz uma simulação em comunidades. A gente tem simulação da ciclovia. Então, assim, a gente tem protocolos bem escritos. É isso. Toda cidade tem que planejar e treinar seus cidadãos. Se tivesse isso, na hora que o rapaz fizesse alerta, o cara saberia o que ele tinha que fazer. Exato. Então, o que fazer? Não adianta alertar. E uma coisa que me espantou, você falou agora de aeroporto do Galeão e até o mesmo aeroporto Santos Dumont, que está dentro da Baía de Guanabara, e muito próximo. Como é que uma companhia aérea deixou perecer uma aeronave daquelas no aeroporto? Se o alerta foi dado, a primeira coisa é a aeronave sair Existia o risco. Assim, cara pálida, quem é que não desconfiaria que aconteceria alguma coisa se o alerta era vermelho? A gente não sabe qual era a condição do avião, não sabe o que aconteceu ali, mas assim, a verdade é que ninguém espera. Eu vi hoje um vídeo de uma pessoa... Eu acho que se fosse aqui no Rio,
a turma aí. Então, É a questão da cultura, né? Eu acho que... Sucesso. Eu não vou desconfiar, deu alerta. Então, eu acho que, assim, ninguém esperava. Falou, isso aconteceu em 1941, o dia que não vai arrebentar. Eu vi um vídeo hoje na cidade de São Leopoldo. E o rapaz estava em cima do telhado e ele falou, aqui a água está aumentando. Aí ele foi com uma régua e botou, tá 10 centímetros. Tá 20. Daqui a pouco ele falou, cara, tá chegando aqui no telhado, eu vou ter que sair correndo. Quer dizer, ele não esperava que chegasse no telhado de 3 andares da casa dele. Então, as pessoas não esperavam isso. E as pessoas têm que esperar. Porque não as confiaram. Coisas vão acontecer. E ainda mais lugares que são propícios a isso. Lugares que tem rio, lugares que tem morro, lugares que são vale. Isso vai acontecer. Então, as pessoas têm que começar a entender que vai acontecer. Pode demorar aí mais 40 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer, vai se repetir. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos e vem com a gente. Não somos muitos, né, Alexandre e Robson, mas a turma aqui é muito bem capacitada. Mas a gente só vai transformar a nossa realidade com mais braços. Então, se você quer transformar a sua realidade, você precisa ajudar na transformação do coletivo. Então vem para cá, vem para o RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, vem para cá contribuir e mudar a realidade para você. Alexandre, brigadíssimo. Eu espero que as pessoas continuem demandando informação de você. Eu espero que você consiga contribuir com o Rio Grande do Sul, com cidades que pretendam montar suas estruturas de monitoramento, porque isso, salvar vidas passa por aí. E, Robson, o seu testemunho de como isso funciona é extraordinário. E eu vou provocar os dois. Nós precisamos dar visibilidade a essas startups e a esses negócios extraordinários de inovação que você, Alexandre, que o próprio Belchior tem realizado no Centro de Operações, para que a gente possa ajudar a outros com bons exemplos, seja no Recife, seja em Manaus, seja em Petrópolis. Nós não podemos continuar no nível que nós estamos. Nós temos que, como sociedade, subir um nível. Então, a minha provocação é que você traga essas startups para compartilhar essas inovações, viu, Robson e Kaderman? E que a gente consiga ter uma sequência de programas aqui falando de startups, de projetos e esperando que a gente tenha unicórnios para a gente levar soluções não só para o Brasil, que já tem dimensão continental, mas para o mundo. Eu que agradeço e estou à disposição do RJ+, aí, da Associação Comercial. Prazer, Robson, rever você. E as startups estão à disposição e a gente quer fazer cada vez mais desafios que possam trazer mais startups que pensem esse problema de desastres naturais e que a sociedade possa ajudar os gestores nesses desafios urbanos. Então, agradeço muito aí esse bate-papo e é sempre bom rever os amigos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Robson. Eu que agradeço, Ricardo. Um abraço. Kaderman, um grande abraço. E o melhor de tudo, né, Ricardo? Além de salvar vidas, a gente apresenta propostas de negócios que são, como você falou, um grande potencial de unicórnios. Então, para todos os associados, aí, todos os investidores de olho no mercado de Smart Cities, de GovTechs, é uma grande oportunidade aí de conhecer negócios que salvam vidas, mas são negócios, são lucrativos. Legal, obrigado. Obrigado. Acompanhe a gente, que tem muito mais aí pela frente.